Josué capítulo 17. Josué capítulo 22. Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vós, irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegues a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, desde o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. O altar junto ao Jordão. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é essa que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora, o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor,
Ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e ofertas de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo nos o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Rubem e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemo-nos um altar, não para o holocausto, nem para o sacrifício, mas para que entre vós e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos hoje contra o Senhor e deixar-nos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram-no o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus.